Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Boa noite. Começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta segunda-feira. Segurança. Governo do Estado forma 412 policiais e Guarda Municipal de Porto Alegre recebe 19 viaturas. Acidente entre dois ônibus deixa pelo menos 10 pessoas feridas na capital. Aberto o prazo de solicitação de isenção do pagamento de inscrição para o vestibular da URGS 2020. E mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. A gente começa o Jornal da RDC de hoje falando sobre segurança pública. O governo do estado anunciou hoje a formação de novos servidores. 207 escrivães e 205 inspetores. Esse é o número de efetivos da Polícia Civil que a população gaúcha ganhou nesta segunda-feira. A Casa da Música da OSPA foi o local escolhido para a formatura dos 412 policiais que chegarão às delegacias ainda na primeira quinzena de julho. Hoje é um dia feliz para todos nós, feliz para eles e para as famílias, porque eram mais de 44 mil inscritos, 44 mil candidatos e hoje se reduz a 412. Então eles já iniciam como verdadeiros guerreiros e eu tenho certeza que a sociedade gaúcha vai se orgulhar muito. Para a ninfa da turma, a chefe da Polícia Civil, Nadine Anflor, também destacou critérios para a distribuição do efetivo. Tenho certeza que a Polícia Judiciária será uma polícia mais forte, as investigações serão ainda melhores, com uma melhor qualidade, o uso de todos eles diretamente naqueles critérios que nós já estabelecemos, nos municípios com maior índice de criminalidade, nos balcões das delegacias e também naqueles casos emergenciais que nós detectamos. Este foi o maior concurso da Polícia Civil nos últimos anos, considerando a relação candidato-vaga. Nosso Estado tem as suas dificuldades, o governo do Estado passa por uma crise para a qual estamos endereçando os maiores esforços para que o Rio Grande do Sul volte a ter capacidade de investimento, de atender com dignidade o cidadão, de com dignidade também tratar os seus servidores, e tenho certeza e segurança e confiança de que vamos obter os resultados. E a Prefeitura de Porto Alegre deve investir mais de 80 milhões de reais em segurança pública. O anúncio foi feito durante um evento para a entrega de 19 viaturas para a Guarda Municipal. O prefeito Nelson Marquesan Júnior afirmou que a iniciativa deve ser realizada via Banco Nacional de Desenvolvimento, passará pela Prefeitura, pelo Palácio Piratini e pelo Governo Federal. 5 homens foram presos por suspeita de roubar 10 toneladas de carne em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O crime ocorreu na madrugada do último sábado no município de Taquari. Durante a ação dos criminosos, o motorista de um caminhão frigorífico e mais 2 funcionários foram rendidos. Também no Vale dos Sinos, em Sapucaia do Sul, a Brigada Militar prendeu um homem no centro da cidade. Com ele foram encontrados 24 tabletes de êxtase, 2 frascos de lança-perfume e a quantia de R$ 352. Ele foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento de Canoas. Já na capital, em mais uma fase da Operação Blackout, o dono de um restaurante foi preso por roubar energia elétrica. O estabelecimento, localizado no bairro Petrópolis, tinha ligação clandestina direto do poste. O crime, que tem pena de 1 a 4 anos de prisão, é passível de fiança. Um acidente entre 2 ônibus deixou pelo menos 10 pessoas feridas. O acidente ocorreu na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, no início da tarde desta segunda-feira. Segundo testemunhas, os 2 veículos da empresa Soul de Alvorada estavam no corredor de ônibus quando colidiram. O coletivo da frente freou e foi atingido por trás pelo outro. Ainda de acordo com testemunhas, uma Kombi também foi atingida pela colisão. Ela teria desrespeitado o sinal vermelho e o motorista fugiu do local.
Pelo menos 6 ambulâncias estiveram no local para atendimento. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Cristo Redentor. O presidente Jair Bolsonaro recebeu vaias durante a final da Copa América, que aconteceu no Rio de Janeiro neste domingo. Assunto para Guilherme Macalossi. Macalossi, mais um presidente que é vaiado em uma competição internacional aqui no Brasil. Boa noite. Boa noite, Daniel. Como já é tradição do Maracanã, o presidente que bota os pés lá é vaiado. Isso já virou tamanha tradição naquele lugar que o Nelson Rodrigues dizia que no Maracanã até mesmo um minuto de silêncio era vaiado. Agora, se seguiu a esta vaia um debate, porque assim como ele também recebeu vaias, ele também recebeu alguns aplausos. Seguiu-se a isso um debate, vejam vocês, nas redes sociais, para saber se ele tinha sido mais vaiado ou mais aplaudido dentro do Maracanã. Que nem aquela discussão de crianças. O meu pai é mais forte que o teu. Ridículo. Quer dizer, é a ilustração de como o debate no Brasil se transformou numa guerra de torcidas, já que estamos no meio futebolístico, uma guerra de torcidas, para ver qual delas consegue fazer preponderar a sua narrativa. Sabe qual que é a relevância da vaia ou do aplauso que o Bolsonaro recebeu no Maracanã? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque o estádio não é o país. Aliás, eu acho que até vale a pena a gente reforçar o fato de que ali estava um público elitizado. Totalmente. Para comprar um ingresso de uma Copa América não é barato. Então ali era um público de alta renda. Mas isso quer dizer que a elite que votou no Bolsonaro se virou contra ele? Depende, não sei. A elite carioca tradicionalmente é de esquerda. Mas isso é um outro assunto. O fato é que não tem relevância nenhuma. Inúmeros presidentes que foram vaiados homericamente receberam votação na eleição seguinte, ganharam a eleição. Por exemplo, a Dilma Rousseff tomou uma vaia monumental. E foi reeleita um ano depois. Foi reeleita. Foi na Copa das Confederações, em 2013 e 2014 ela conseguiu a reeleição. Foi reeleita com maioria dos votos no Rio de Janeiro, inclusive. Eu lembro, nos Jogos Pan-Americanos, o Lula foi vaiado na abertura dos Jogos, também foi reeleito. Vai em estádio é a coisa mais natural do mundo. Sabe por quê? Porque estádio de futebol é para jogo, não é para político transformar aquilo num palanque. E o Bolsonaro transformou em palanque. Foi lá junto com os jogadores, pegou a taça, como se ele tivesse participado, feito gol, que nem o Cebolinha. Saiu abanando para a torcida no final. Tchau, abraço. O pessoal vai, entre vaias e aplausos, ele daquele jeito do Bolsonaro de ser, sim, né? É populismo barato, convenhamos, né? Não é adequado. Mas, de qualquer forma, é a natureza do presidente. Mas quem se arrisca acaba, às vezes, não tendo a resposta que imaginava. Foi um teste de força dele também? Ele tem feito isso, porque, na realidade, o Bolsonaro ele tem entrado de cabeça nesse jogo da polarização. Sim. Não é a primeira vez que ele faz isso. Uhum. Ele foi no estádio Mané Garrincha, também foi... Com o Sérgio Daí Moro, ele foi aplaudido. Naquela vez ele foi aplaudido. Ele imaginou que a mesma coisa ia acontecer no Maracanã. Porque o Maracanã é o teste de fogo de popularidade, porque é o estádio mais famoso do Brasil, o maior estádio brasileiro, em suma. Mas dessa vez acabou saindo o tiro pela culatra. Mas eu duvido que ele não vá fazer isso novamente. Eu acho que ele vai fazer isso novamente, porque ele faz o mesmo estilo de jogo político do Lula, né? Querer jogar para a torcida, querer aparecer em público e tal, testar a sua popularidade, que é a natureza do jogo político do presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez é errado, mas vai saber da próxima. Agora, isso não significa que aquilo dali seja a representação do Brasil. Está longe de ser a representação do Brasil. Nós não podemos tomar, né, a opinião que prepondera dentro do estádio, né, confundi-la com a opinião da sociedade inteira, que é composta por pessoas que estão em silêncio. Né? É isso. É isso aí. Macalossi, agora obrigado. É ridículo o pessoal debatendo para ver que foi mais vaiado ou mais... Exatamente. Não, muitas pessoas estão se perguntando isso. Infantilização do debate público no Brasil. Exatamente, concordo. Cruzando as conversas hoje... Nós vamos ter uma entrevista com o Percival Pugina, que é um dos maiores escritores aqui do Rio Grande do Sul. Está relançando um livro chamado A Tragédia da Utopia, em que ele narra a sua ida a Cuba. Nós vamos falar sobre ideologias políticas, utopia, democracia, liberdade. Vale a pena assistir a partir das 22h30. Perfeito. Obrigado, Macalossi. Até Daniel. mais. Boa noite. Agora o Jornal da RDC faz um rápido intervalo e na volta nós vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira. Nós já voltamos.
Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. 4 empresas tiveram as propostas aprovadas para as obras de revitalização do trecho 3 da orla do gasômetro em Porto Alegre. A análise dos projetos foi concluída hoje pela Secretaria Municipal da Fazenda. Seguem na disputa as empresas Toniolo Busnello, Sultepa, Construtora Pelotense e o consórcio DT Guaíba, que integra DP Barros e a Traçado. O trecho 3 da Orla do Guaíba se estende entre a Foz do Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga, até o Parque Gigante, em frente ao Estádio Beira-Rio. O projeto, de autoria do arquiteto Jaime Lerner, prevê espaços para estacionamento, bares, quadras esportivas, vestiários e a maior pista de skate da América Latina. O investimento total é de 57 milhões de reais. Conforme o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, a previsão de início das obras é para o próximo mês. E amanhã, às 13h30 da tarde, será inaugurada a nova bilheteria de barcos turísticos do Guaíba, também na orla, junto à usina do gasômetro. E falando em revitalização, neste final de semana foram instaladas as 5 primeiras vigas para as obras de construção das pontes do Parque dos Anjos. Cada uma das 5 vigas colocadas sobre o Arroio Demétrio pesa 22 toneladas e tem 17 metros de altura. A previsão é de que até o final do mês sejam colocadas as outras 5 vigas sobre o Arroio Passo dos Ferreiros. A duplicação das pontes do Parque dos Anjos, além da revitalização da rótula do Aldeião e de toda a iluminação do trecho, está sendo feita com recursos financiados junto ao Banco do Brasil, no total de R$ 6.200.000. Agora vamos à previsão do tempo. A semana começou gelada aqui na capital, mas as temperaturas vão aumentando ao longo da semana. Vamos ver como é que fica o clima em algumas regiões do estado para esta terça-feira. Em Viamão, na região metropolitana, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 5 e máxima de 20 graus. Em Sapucaia do Sul, no Vale dos Sinos, o dia também amanhece com nevoeiro, mas o sol logo aparece. No decorrer da tarde, as nuvens aumentam, mínima de 6 e máxima de 20 graus. Em Santo Ângelo, no noroeste, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens, mínima de 5 e máxima de 20 graus. Em Bagé, no sul do estado, tempo ensolarado com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo, mínima de 4 e máxima de 19 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, sol o dia todo e sem nuvens no céu. A noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens, mínima de 5 e máxima de 20 graus. A Prefeitura de Porto Alegre oferece cursos gratuitos para pessoas em situação de rua. As pessoas que frequentam um restaurante gratuito montado pela Prefeitura de Porto Alegre, no ginásio Tesourinha, tiveram a oportunidade de participar de cursos de qualificação no Cine Municipal. O recrutamento teve início na manhã de hoje. 30 pessoas que estavam na fila para o almoço se inscreveram na primeira aula que vai acontecer nesta quarta-feira na sede da Escola do Trabalhador. No final dos cursos, além do certificado, todos os participantes vão receber a oportunidade de aproximação com empresas para contratação. Está aberto o prazo de pedido de isenção para pagamento do vestibular da URGS 2020. Para ter o benefício, o candidato deve ter cursado ou estar concluindo o ensino médio em escolas da rede pública ou ter bolsa integral em escolas particulares, além de possuir renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio nacional por pessoa. A solicitação de isenção acontece exclusivamente pela internet, através do site www.urgs.br/copers/concurso-vestibular/2020. Os pedidos podem ser feitos até o dia 31 de julho. O Jornal da RDC fica por aqui. A seguir, você fica com Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã.
Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.